Bom, voltando, Ju, eu acho que quando a gente fala de estatística, né, principalmente estatística descritiva, isso sempre me lembra um pouco do ensino médio, quando a gente fala de moda mediana. E eu acho que antes da gente começar, né, esse bloco, você me falou, né, que estatística não é um bicho de 7 cabeças, assim. Conta pra gente o que diferencia essas medidas que eu falei e como elas se aplicam no dia a dia da pessoa designer. Vamos lá, Lua. Quando a gente fala dessas medidas, por exemplo, a gente está falando de descrição de dados. A gente está descrevendo o que a nossa base, nossos conjuntos de dados nos contam a partir daquela análise, daquela pesquisa. Então, estatística descritiva basicamente é o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, como foi. Então, é basicamente a gente descrever o comportamento dos dados que a gente está visualizando dada a nossa pesquisa, né? Ela pode acontecer de duas grandes formas, tá? Primeiro, eu posso estar olhando dados que me trazem medida de tendência central. E aí, o que é uma medida de tendência central? Basicamente, são métricas que me trazem algo em comum entre os dados que eu estou observando no meu conjunto. Então, por exemplo, eu consigo entender que existe determinado comportamento de usuários com determinada segmentação de ferramenta, de usabilidade de determinado produto. Eles funcionam de forma incomum, né? De forma comum. Quando eu estou tratando de medidas de dispersão, que é esse outro grande grupo de métricas de análise de estatística descritiva, eu estou falando de como que os dados eles diferem entre si. Então, ok, eu vou estar encontrando padrões? Vou estar encontrando padrões, mas de dispersão de dados, não de singularidade deles, de homogeneidade deles. Quando eu falo de medidas de tendência central, estou falando de média, e aí ela pode ser simples, pode ser ponderada, de mediana, que também é um tipo de média, de moda, de percentil e de quartil, por exemplo. Quando eu estou falando de medida de dispersão, os dois mais usuais, e aí eu estou falando basicamente, tá, gente, o que a gente mais consegue usar e aplicar dentro da pesquisa de design, não necessariamente, quando eu for olhar, por exemplo, uma pesquisa voltada à data science, obviamente essas minhas métricas serão outras com outro nível de profundidade, a nível de entendimento de dado. Quando eu olho para a medida de dispersão, eu posso estar considerando amplitude, e aí o que eu quero dizer como amplitude? Amplitude entre o meu limite inferior, né, entre o meu menor dado e o meu maior dado, qual que é a amplitude disso? Eu posso ter, por exemplo, usuários que compram na minha ferramenta de 18 a 42 anos, ou de 12 a 84. A minha amplitude é outra. A minha ideia de estratégia, né, numa tomada de decisão para determinado grupo, dada essa amplitude, vai ser outra. E desvio padrão. Desvio padrão, basicamente, né, o quanto esses meus dados eles se afastam da média, o quanto eu tenho valores discrepantes dentro desse meu conjunto. Mas fica tranquila, Lua, que a gente vai entender de forma mais aplicada, né, como que a gente consegue trazer essa mensuração, esses dados, essas métricas para o nosso ambiente de pesquisa usando esse nosso exemplo de case anterior. Bem legal. Passando por média simples ou ponderada, né? Média simples, basicamente, enfim, só relembrando o ensino médio, como a Lua comentou, média simples, basicamente, a gente não está considerando mais ou menos nenhum desses dados dentro do nosso conjunto de média, né? Então, basicamente, uma média de idade. Uma média ponderada pode ser dada, por exemplo, a média de notas de prova de um semestre. Eu, como professora, posso, por exemplo, aplicar 3 tipos de prova, sendo que 2 delas vão ter um peso menor do que a terceira. E aí, quando eu vou contabilizar a média de nota dos meus alunos, eu preciso levar em conta esse peso maior que eu dei em determinada prova. Então, esse é um exemplo de média ponderada. Na análise descritiva dos dados que a gente hipoteticamente gerou a partir daquela análise, né, para entender qual que é o perfil ali, qual que é a persona que a gente consegue traçar que teria uma maior chance de conversão para aquele novo produto lançado que é o Clube de Cupom iFood. Eu vou falar aqui basicamente de 2 dessas variáveis para usar como exemplo e trazer como que basicamente uma média pode dar um direcional para a gente. Mas deixando claro que conjunto de métricas devem ser vistas de forma conjunta. Quando eu olho para uma média, se eu não estou considerando, por exemplo, um desvio padrão,
eu não estou vendo quanto esses dados estão se afastando da minha linha central média, eu posso estar viesando a minha análise, posso estar gerando um insight errôneo. Então, basicamente, né, eu tenho ali, olhando para os meus dados de conversão, de clientes que aderiram ou não àquele produto, eu posso segmentar esses dois grupos. Entre um perfil de cliente que aderiu ao produto, né, que converteu, então eu tive sucesso naquela minha conversão, dada a ferramenta que eu usei para divulgar ela, e os clientes que não aderiram. Então, dividindo esses dois grupos, já com a média eu consigo identificar algumas diferenças. Então, por exemplo, a idade dos clientes, né, dos usuários que aderiram a um novo produto, né, ao Clube iFood, é de 28 anos, versus 42 anos dos que não aderiram. Então, eu entendo que eu posso gerar uma hipótese a partir dessa análise, né? Que é um público mais jovem, indo um pouco de encontro com aquela hipótese que eu tinha gerado lá anteriormente, né? Que seria um público mais jovem de faixa etária. Qual que é o insight que eu posso dar a partir disso para o time de marketing? Veja bem, né, Lu? A gente não está partindo da hipótese como já sendo um direcionamento. Eu não posso chegar para o meu time de marketing e falar, então, gente, realmente é um público mais jovem. Eu preciso gerar um insight, porque não é uma análise de elevador, né, que a gente brinca, que sobe ou desce. Eu preciso entender e dar um direcional estratégico para aquele determinado time que me pediu ajuda naquela análise. Então, o meu insight para eles pode ser... Beleza, dado que é um público mais jovem, então se a gente divulgar em mídias sociais que tem uma maior usabilidade desse público, a gente pode maximizar a chance de conversão, né? Porque a gente está maximizando a chance de visualização desse público que tem maior aderência a esse produto para essa ferramenta. Então, isso pode ser um exemplo de uma variável que a gente está considerando ali. Uma outra que eu gostaria de trazer, e aí de uma média simples ou ponderada, a gente pode... entender várias coisas, inclusive comportamentos fraudulentos, a gente pode considerar a frequência mensal. Então, qual que é a frequência mensal de pedidos que esse grupo que já converteu, né, que gostou desse meu produto, que aderiu, versus o que não aderiu? Bom, eu vi que os que aderiram têm uma média ali de pedidos mensais de 24 compras por mês, versus 8 compras mensal. Então, basicamente, já com essa... Eu consigo entender que eu tenho realmente uma hipótese que existe uma alta frequência de pedidos para esse grupo de clientes que converte, né? Indo de consoante com aquela hipótese que eu gerei lá atrás. Então, beleza, são clientes que são recorrentes, eu posso estar usando esse clube para uma fidelização desse produto. E aí, basicamente, né? Quando a gente fala de média, a gente está considerando... uma base de dados que tem uma distribuição normal, né? A gente não tem dados discrepantes dentro disso. Isso fica um pouco mais claro quando a gente olha para a mediana. Porque a mediana, basicamente, é uma média. Só que ela é usual para um conjunto de dados que existem alguns elementos que destoam, que são outliers, que têm valores abruptos, tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, né? Aqui eu tenho um conjunto de dado hipotético de frequência mensal de pedidos, que é aquilo que a gente tinha comentado, né, na última linha da média. Como que eu vou calcular minha mediana? Eu vou ordenar eles e vou tirar, basicamente, o número que está exatamente no centro daquela distribuição. Ju, e se o número for par? O que eu faço se não tem alguém que está justamente no centro? Eu tiro a média dos meus dois centrais. Então, beleza. Nesse exemplo aqui, né, a minha mediana é de 10 pedidos. Percebam que eu tenho um dado outlier. Eu tenho um cliente que, por exemplo, faz 83 pedidos mensais. Ele destoa muito em relação aos demais. Isso pode estar me indicando algum comportamento fraudulento. Eu tenho, de fato, um cliente que compra pelo menos 2 vezes por dia no iFood. Pelo menos 2 vezes por dia, 2 vezes e meia. Quem é esse cara, né? Então, assim, isso pode estar me dando indicativo de comportamento fraudulento da minha base. E aí, se eu olho, por exemplo, a minha média, ela vai ser inflada, porque ela vai considerar esse grande valor outlier. Então, se eu calculo a minha média para essa disposição, para esse conjunto de dados, eu vou ter uma média inflada de aproximadamente 19 pedidos mensal, mas é porque eu estou considerando esse valor outlier que pode ser fraudulento. Então, se eu olho a minha mediana, dado que eu sei que eu tenho dados outlier que vão estar
destoando, né, alterando o valor médio que eu estou estimando daquele meu conjunto de dados, é de 10 pedidos, então é praticamente a metade. Então, ter bastante atenção com qual que é a distribuição ali dos dados, se eu tenho algum dado que é muito disruptivo, sai muito fora da minha média, do meu comportamento médio ali de dados, ele é outlier, qual métrica que eu devo usar? Obviamente, a mediana, não a média. Então, a partir disso, a gente consegue ir afunilando um pouco melhor a análise dos dados. Em relação a isso da mediana, Ju, como que a gente define o outlier? Por exemplo, se você tiver 2 usuários que consomem 83 pedidos por mês, tipo, os 2 são considerados outliers ou, tipo, ok, a gente achou um comportamento que se repete? Primeiro aqui, a gente está discutindo o que a gente entende a nível de negócio. Eu, como alguém, né, que tô ali na frente do iFood, conheço essa base, conheço a ideia de negócio, eu sei que a chance de um usuário comprar pelo menos 3 vezes, e assim, é a média mensal. Então, ele pode ter tido um pico em determinado mês, que pode me indicar algum comportamento fraudulento dado alguma falha de sistema ou uso acelerado de cupom. Eu vou estar trazendo outras variáveis que vão me ajudar a entender se aquilo realmente é um outlier ou se aquilo é um comportamento que só não foi mapeado, que de fato tem uma característica daquele indivíduo na minha base que eu devo levar em conta. Se não for fraude, eu considero ele na minha base? Se ele é uma exceção, eu devo considerar um comportamento de exceção dentro da minha amostra para projetar na minha regra a nível de volume populacional? Isso pode destoar a análise que eu estou fazendo, isso pode viesar o que eu estou tentando responder. Então, entendimento de negócio, trazer outras hipóteses, outros dados para ajudar a entender e validar se aquele tipo de dado, aquela informação discrepante, faz sentido para a base de dados que eu estou analisando é fundamental. É um caminho de vai e vem dentro da análise de dados. É bem aquele ponto que você trouxe, né? Um usuário, ele não pode definir o grupo inteiro. Exatamente, exatamente. Legal. Mas a gente consegue ter um pouco mais de diagnóstico de outlier, por exemplo, quando a gente olha o desvio padrão. E aí, enfim, aqui na sequência a gente já vai ver. Perfeito. Só para sintetizar, né? Quais são as diferenças ali de média e de mediana? Basicamente, média a gente vai estar olhando dados homogêneos. Mediana a gente vai usar quando a gente tem algum valor discrepante, algum valor outlier. Tá? Então, se fosse para sintetizar uma regrinha ali de usabilidade, basicamente seria isso. Moda. Basicamente, a moda ela traz para a gente qual que é o valor que mais se repete no conjunto de dados que a gente tem. Beleza, Ju, mas e aí, o que eu posso fazer com isso? Um exemplo aqui que eu trouxe é, quando eu olho para a moda, e aí como que eu vejo, né, os valores que mais aparecem dentro do meu conjunto de dados. De novo, eu elenco eles, ordeno, né, de menor para maior, e entendo dentro desse conjunto qual que é o que mais se repete. Por exemplo, eu tenho um conjunto de dados hipotéticos de idade de usuário do meu aplicativo. Nesse exemplo, eu consigo ver que majoritariamente os usuários do meu app têm 28 anos de idade. Isso me traz uma informação a nível estratégico existe talvez uma estratégia segmentada que eu quero traçar para esse tipo de perfil ou para esse tipo de usuário? Existe determinada mídia? Existe determinado layout? Qual que é a usabilidade que eu tenho da minha ferramenta por usuários que têm essa idade, dado que é o maior grupo de usuários que eu tenho no meu app? Então, ajuda a gente a dar um direcional mais estratégico dentro das tomadas de decisões que a gente tem de negócio. Bem legal. E de produto, obviamente. Aqui, Lua, exatamente o que você comentou de desvio padrão, tá? Quando, a partir do desvio padrão, a gente consegue entender um pouco mais essa dispersão de dados, esses dados outliers. Então, olhando aqui como exemplo, né? De novo, vamos considerar a idade e a frequência mensal. A variável de idade, a gente tem que a média dos clientes que aderiram ao produto é de 28 anos de idade. A dispersão em relação à média, e o que eu quero dizer com isso, né? Mais ou menos a variação que eu tenho em relação à minha média dos dados que eu estou olhando ali no meu conjunto é de 5 anos e meio. Então, eu posso dizer que tem uma variação de 33 anos para mais, de 33 anos para mais não, de 5 anos e meio para mais, totalizando ali seus 33, ou de 5 anos a menos. De 23 a 33, tem tanta diferença, assim, a nível de comportamento de cliente, de segmentação, de tipo de ferramenta que eu posso olhar para eles?
Talvez sim, talvez não. Depende do qual que é o meu problema, né? De novo, ter clareza do problema que eu estou tentando buscar. Pode ser que 1 ano seja algo bastante sensível. Pode ser que 10 não. Então, desvio padrão traz pra gente essa ideia de dispersão dos dados com relação à média. Qual que é a hipótese que eu tenho? Que a idade dos usuários que aderiram à compra é bastante uniforme, dado a minha base de cliente, dado o meu conhecimento de negócio de dados que eu estou olhando aqui para esse case. A frequência mensal, e aí aqui a gente pode entender o comportamento fraudulento, ou não necessariamente fraudulento, mas que destoa bastante ali da média, né? E aí eu posso tomar algumas decisões, posso trazer outras análises que vão me dizer se é de fato um comportamento fraudulento ou se de fato eu tenho um comportamento com determinado perfil de cliente, que me dá aquela alteração ali dos dados, né? Se ele de fato é uma exceção. Então, minha frequência mensal de pedidos na média é de 24 compras, né, por mês. O meu desvio é de 35 compras. Então, eu tenho pelo menos um indivíduo ali dentro que ele distorce da média em 33 compras mensais. Dado que minha média é 24, se ele distorce 35, ele é muito outlier. Então, assim, pode ser um indicativo de comportamento fraudulento de algum cliente, mas eu consigo ver isso a partir de outras hipóteses, de outras análises, trazendo dados incrementais à minha pesquisa. Por isso que a pesquisa, quando a gente fala qual que é o timing de uma pesquisa bem-sucedida, talvez o timing para responder a primeira pergunta seja dado, mas respondendo a primeira pergunta me surgem outras 10. E aí, qual que é o timing? Depende da pergunta que eu estou respondendo. Então, o desvio padrão ajuda a gente a identificar ali comportamentos não semelhantes, né? Não homogêneos da nossa base, que pode indicar muita coisa. Basicamente, um comportamento diferente. Pode ser fraudulento ou pode ser que não. Amplitude quartis. Aqui, amplitude eu já adiantei anteriormente, né? Basicamente, a gente vai ver a diferença mínima e máxima de uma série de dados. Então, até o exemplo inicial, né, eu posso dizer que a idade mínima de usabilidade do meu app é 18, a idade máxima é 42. Se a minha idade mínima, por exemplo, for 24 e a minha máxima for 28, eu tenho uma centralização muito específica da minha ferramenta para a usabilidade de determinado perfil de cliente. É interessante para mim expandir? Pode ser uma estratégia de negócio. Pode ser que eu esteja viesando, né? Que eu esteja promovendo esse produto, essa ferramenta, nesse nicho de cliente. Se fizer sentido para o meu produto, para minha expansão a nível de estratégia, aí eu consigo expandir, olhar para grupos diferentes do que eu já estou condicionado a olhar, né? Então, a amplitude traz essa abordagem para a gente, basicamente, do que é... de qual que é a escalabilidade dos dados que a gente está trabalhando ali na nossa análise. Quartil. Eu trouxe aqui o quartil, mas ele também pode ser um percentil. O que eu quero dizer com quartil? Basicamente, ele quebra o nosso conjunto de dados em 4 partes iguais. 25%, basicamente. Então, eu vou começar ali no meu limite inferior. E aí, o que é esse gráfico feio? Que é um diagrama de caixa. É o box plot. E mesmo ele sendo feio, eu acho que ele traz muitas informações para a gente de uma forma bem objetiva. Por quê? Ele traz para a gente qual que é o limite inferior, então qual que é o menor dado que eu tenho naquele conjunto, e assim como ele traz o superior. Então eu tenho a ideia de amplitude, eu sei de onde vai o meu conjunto até onde vai ele. Quando eu falo ali no primeiro quartil, eu estou olhando os primeiros 25% de clientes que eu tenho. No próximo slide eu trago isso de forma um pouco mais objetiva, usando um exemplo, né? Eu tenho a mediana, o segundo quartil que vai até 75%, né? E aí ali, Lua, você pode perceber que eu consigo ver valores discrepantes, porque ele já me traz isso. Ele não incorpora no meu box plot valores que são discrepantes dentro do conjunto. Ele entende qual que é o meu limite superior e ele entende qual que são esses valores outliers. Então, eu consigo perceber via esse box plot, né, esse gráfico de diagrama de caixa, se eu tenho esses dados discrepantes no meu conjunto de dados. Então, as bolinhas depois do Boxplot é a pessoa que pede 83 vezes. Exatamente. E aí eu sei que não é um comportamento que eu posso linkar dentro do meu conjunto de dados, porque ele até foge do meu limite superior. Eu sei que são dados que eu preciso olhar com mais atenção, que pode ser fraude ou não. Legal. É isso. Aqui eu trouxe um exemplozinho de aplicação desse Boxplot, tá? O que eu consigo ver só com esse gráfico, que basicamente, propositalmente, eu gerei ele num Excel.
que é basicamente 2 cliques dentro da caixa de gráficos e a gente consegue ter essa saída de informações que traz bastante approach a nível de dados para a gente, tá? Dentro desse gráfico, eu consegui entender que 75% dos usuários que aderiram a essa compra desse novo produto navegaram até 4 minutos dentro da minha página antes de converter. Beleza, como que eu leio esse gráfico, basicamente, né? Eu tenho ali, supondo, né, minha quantidade de segundos de navegação antes da minha conversão. Então, eu tenho qual que é o meu limite inferior ali. Então, um indivíduo, o que menos ficou online ali, né, navegando dentro da minha página antes da conversão, teve 32 segundos. 25% deles levou até 2 minutos antes de converter. Ali a minha mediana, basicamente, 75% levou até 4, e aí eu tenho aqueles valores outliers, basicamente 2 usuários que demoraram... exatamente. 32 segundos. Exatamente, dando ali, né, nossa, muitos minutos dentro da navegação. Então, posso entender que ele não é necessariamente um comportamento fraudulento. Talvez ele deixou a tela logada. Esqueceu. Exatamente. Só que eu devo considerar ele dentro da minha amostra, dentro da minha análise? Não necessariamente. Muito difícil alguém vai ficar 1 hora navegando dentro de uma página para decidir se vai converter ou não. Então, como que eu sei disso? Eu posso trazer outros dados. Por exemplo, ele logou mais de uma vez? Ele saiu dessa página mais de uma vez dentro desse período de navegação? Então, eu trago outros dados para me ajudar a justificar essa dispersão estranha que eu tenho ali da minha base. Então, esse boxplot, ele não é muito bonito esteticamente, mas ele é um gráfico muito fácil de formular, igual eu comentei, isso daqui é basicamente uma saída de Excel, e que traz bastante informação para a gente. Nossa, se a gente fosse analisar esses outliers com mapa de calor, por exemplo, que é uma ferramenta analítica super precisa, a gente ia poder ver se, na verdade, a pessoa ficou ali só com aquela tela congelada e talvez não estivesse nem prestando atenção, nem fazendo leitura. Exatamente, não estivesse navegando de fato na ferramenta. Ou ele pode ter entrado em determinado link dentro da ferramenta e passado muito tempo lá. Isso pode trazer pra gente que ou esse link é um pouco mais interessante de onde o nosso produto está, e aí, quem sabe, alterar aonde está a localização desse nosso produto que a gente quer converter para telas que têm um maior calor nesse mapa, pode maximizar a nossa chance de conversão. Então, trazer esses dados, analisar eles e trazer outros a depender de como a nossa análise vai caminhando é bastante importante para gerar insights a partir das hipóteses que a gente gerou inicialmente. Bem legal. Bom, gente, vocês perceberam como que o assunto vai ficando cada vez mais tangível à medida que o tempo passa e a gente aplica esses conceitos na prática, né? E aí, ainda não acabou. Vamos para o próximo capítulo.